Bem, há, sim, um equilíbrio que devemos sempre observar. Então, podemos começar dizendo o seguinte: a ação inspirada no alinhamento é deliciosa. A ação que é inspirada e alinhada com o seu vórtice não exige esforço. É simplesmente fazer aquilo que você sente vontade de fazer no momento. Por outro lado, a ação tomada com base na consciência do que pode dar errado é diferente. Trata-se de uma ação que não vem da inspiração, mas da motivação, e isso são coisas distintas. A ação inspirada é como uma força que o impulsiona, algo que o chama e move você. Já quando você age preocupado com o que pode dar errado, as escolhas que faz a partir dessa perspectiva são de natureza completamente diferente. Queremos que você entenda o seguinte: ao longo do tempo, através de tentativas e erros, você chegou a determinadas conclusões e passou a acreditar em certas coisas. Mas uma crença não está necessariamente relacionada à verdade, ainda que, em alguns casos, possa até ser uma. Toda crença, no entanto, é verdadeira no sentido de que ela reflete um pensamento que você repete continuamente ao longo da vida. Uma crença nada mais é do que uma vibração ativada por você, que se fortalece à medida que você continua pensando nela. A lei da atração responde a essa vibração ativada e, eventualmente, ela se manifesta. Quando isso acontece, as pessoas costumam chamar isso de verdade ou realidade. Mas veja bem, quase todo mundo possui crenças que não lhes servem, que não lhes fazem bem ou que sequer acreditaram de verdade. São crenças de outras pessoas que adotaram como se fossem suas. Isso acontece porque as pessoas utilizam todos os tipos de raciocínio como critério para decidir se devem ou não dar atenção a algo, em vez de prestarem atenção em como se sentem. Esther ri de si mesma porque, às vezes, ela admite que prefere estar certa do que se sentir bem. Ela estava refletindo sobre um assunto outro dia, quando indagou: "Mas Abraham, acredito que minha suposição está certa." Em outras palavras, ela dizia: "Eu sei o que essa pessoa está pensando e fazendo, e sei que o que eu acho está certo. Mas veja bem, sua suposição pode até estar correta, mas talvez ela não esteja lhe servindo. Você não está melhor por causa disso. Não é interessante? Você está certo, sua suposição está absolutamente certa. Mas quanto mais você insiste nesse assunto, mais você se priva do alinhamento, que é onde está a sua verdadeira alegria." Então, o que acontece é que, à medida que você vive a vida, chega a todos os tipos de suposições e conclusões, muitas vezes absurdas ou irrelevantes, porque essas conclusões foram, na maioria das vezes, mostradas a você por outras pessoas. Às vezes, as pessoas dizem: "Mas, Abraham, isso é verdade, portanto não tem como ignorar." E nós dizemos: se algo se tornou verdade para você, isso significa apenas que alguém se concentrou nesse assunto por tempo suficiente para torná-lo uma realidade. Agora, vamos apresentar na prática alguns fatos concretos sobre a lei da atração. Se você acredita que algum alimento que consome é prejudicial ou inadequado, e mesmo assim o consome, você cria um caos em sua vibração. Como resultado, você obterá efeitos prejudiciais, não por causa do alimento em si, mas pela vibração conflitante que você ativou. O que acontece com as pessoas é que, em vez de trabalharem para alinhar o que sentem, elas querem que o mundo chegue a um consenso sobre o que é realmente prejudicial ou não. Elas desejam que algo externo decida o que é certo ou errado para comer, o que é bom ou ruim, o que é saudável ou não. O que queremos dizer é que se você desconsiderar tudo o que vem de fora e não permitir que essas influências externas ditem o que você deve ou não fazer, e simplesmente decidir alinhar sua energia com o que você sabe agora, não apenas encontrará alimentos que deseja consumir e que o beneficiarão, mas também perceberá que há diversos alimentos que antes acreditava não poder comer e que, na verdade, pode consumir e ainda assim se sentir bem com eles. Seu corpo é uma verdadeira fábrica química, capaz de se adaptar de acordo com aquilo em que você acredita ser verdade.
Essa fábrica é mais sofisticada do que qualquer outra existente em seu planeta. Ela possui a incrível capacidade de processar tudo o que você consome, extrair o que é valioso e combinar esses nutrientes de diversas maneiras para atender às necessidades das células do seu corpo. Seu corpo é um mecanismo fascinante, composto por trilhões de células que desejam coisas diferentes, por razões diferentes, em momentos diferentes, a partir de alimentos diferentes. Essa inteligência intrínseca do seu corpo ainda está longe de ser completamente compreendida pela comunidade científica ou médica. A forma como os humanos lidam com o corpo físico é comparável a realizar uma cirurgia com uma serra elétrica, uma abordagem extremamente rudimentar e complicada. Gostaríamos de abordar isso de uma forma diferente. O que acontece com as pessoas é que, em vez de trabalharem para alinhar o que sentem, elas esperam que o mundo chegue a um consenso sobre o que é realmente prejudicial ou não. Elas aguardam que o mundo decida, por exemplo, se o ovo definitivamente faz bem ou não para a saúde. Elas querem que algo externo determine o que é certo ou errado para comer, o que é bom ou ruim, o que é saudável ou não. O que queremos dizer é que se você ignorar tudo o que está fora de você, todas essas vozes dizendo o que deve ou não fazer, e decidir alinhar sua energia agora, não apenas encontrará alimentos que deseja consumir e que irão beneficiá-lo. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que você também come por prazer, por tradição, por conveniência, ou até mesmo para buscar algum tipo de conforto emocional? A questão não é o motivo pelo qual você come, mas sim o alinhamento com o qual você faz isso. Quando você está em harmonia consigo mesmo, suas escolhas, sejam elas alimentares ou de qualquer outro aspecto da vida, fluem de forma mais natural e satisfatória. Veja bem, não se trata de buscar uma resposta universal para o que é certo ou errado. Não existe uma regra definitiva, porque o que funciona para você pode não funcionar para outra pessoa. Isso acontece porque cada um de vocês tem uma vibração única, moldada por suas experiências, crenças e desejos. Por isso, em vez de tentar encontrar validação externa, sugerimos que você volte sua atenção para como se sente. Se algo não parece bom para você, seja um alimento, uma ação ou uma escolha, confie nisso. Essa é a sua orientação interna lhe dizendo que há algo desalinhado. E quando você está em alinhamento, até mesmo decisões que antes pareciam complicadas se tornam simples. Você não sente a necessidade de justificar ou debater com o mundo. Você apenas sabe, intuitivamente, o que é melhor para você naquele momento. Então, ao se perguntar por que você come ou faz qualquer coisa, lembre-se de que o verdadeiro poder está em encontrar clareza dentro de si. Quando você está alinhado, suas escolhas refletem o que é melhor para o seu bem-estar físico, emocional e vibracional. Essa é a essência. Alinhe-se primeiro. Tudo o mais, incluindo as decisões que parecem triviais, se ajustará naturalmente. Você consegue perceber como isso funciona? Quando você dá prioridade ao seu alinhamento interno, tudo o que você faz se torna uma extensão desse bem-estar. E é aí que reside a verdadeira liberdade. Nunca vi ninguém que realmente se alimentasse apenas para abastecer o corpo. Você tem certeza de que não há outras intenções quando decide almoçar? Bem, sim. Pensando nisso, também percebo que aprecio os aspectos sociais da comida. Gosto de saborear. Gosto de interagir. Gosto do sabor da comida. Gosto do prazer que ela proporciona. Então, sim, gosto tanto do prazer da comida quanto do valor que ela oferece. Muitas pessoas se sentem contrariadas com isso porque realmente acreditam que não podem ter alimentos prazerosos e alimentos valiosos ao mesmo tempo. E então, uma parte de si pede o prazer, enquanto outra parte pede a saúde. E dizem, há prazer, mas não é saudável. Ou, se for saudável, não é gostoso. E nós dizemos, vocês estão criando essa dualidade para si mesmos. Há valor, saúde e vida em tudo o que você come, especialmente se você estiver alinhado com isso.
Existe uma satisfação única em consumir algo que você aprecia e que de alguma forma lhe faz bem. Seja um alimento mais saudável ou algo muito saboroso, mas talvez considerado menos saudável. Se vocês se alinharem com isso, prestem atenção. Trata-se de um alinhamento vibracional. Se você estiver alinhado, não ficará esperando chegar a um restaurante onde alguém lhe oferece algo para só então ajustar sua vibração. Em vez disso, você começaria a olhar para o futuro e a pensar: no próximo mês ou no seguinte, estarei em total alinhamento com a comida. E enquanto isso, você começaria a focar cada vez mais nas coisas que têm valor vibracional para você. Você começaria a colher os benefícios de todos os alimentos maravilhosos que estão disponíveis para você. Então você pode reforçar isso dizendo: na minha apreciação pela comida, na minha apreciação pela vida e em tantas outras coisas, vou me alinhar cada vez mais com a minha fonte. E à medida que me alinhar com a minha fonte, sentirei cada vez mais esse alinhamento em relação à comida. Quanto mais você antecipar positivamente e quanto mais estiver na vibração do bem-estar ao pensar em comida, mais claros e precisos serão seus indicadores quando estiver tentando decidir se deve ou não participar de algo, comer isso ou aquilo, ou tomar qualquer outra decisão. Ontem à noite, no balcão, quando Esther fez o check-in, a simpática recepcionista lhes deu biscoitos quentes em um pequeno pacote. Esther mal podia esperar para colocar as mãos no seu biscoito quente. Agora, ela sabe, por reflexões anteriores e experiências passadas, que biscoitos têm muito açúcar e gorduras que, segundo o que aprendeu, não são recomendados. E é isso que queremos que você entenda. As células do seu corpo, a fábrica química que é você, sabem como extrair valor de tudo. E o seu ser interior sabe disso, acredite ou não. A maioria dos humanos tem dificuldade em aceitar essa ideia. Seu ser interior sabe que o prazer tem valor para você. Como você pode não reconhecer que o prazer tem valor? Em outras palavras, você continua querendo remar contra a correnteza, acreditando que a luta é a fonte do seu bem-estar, acreditando que não há ganho sem sofrimento. Dessa forma, você se coloca em atitudes de privação ou negação. E o que queremos que você entenda é que existe uma conexão fabulosa entre valor e prazer. Quando você finalmente percebe isso, quando você se entusiasma com essa ideia, quando segue o caminho do entusiasmo, muitas vezes sentirá alegria, até mesmo por algo simples como um biscoito. Mas, de repente, no meio da primeira mordida, o entusiasmo é substituído pela culpa. Não coma o biscoito quando estiver se sentindo culpado. Não porque o biscoito tenha mudado, mas porque sua vibração mudou. Você consegue compreender isso? Então, qual é a nossa mensagem aqui? Fique feliz com o biscoito ou não o coma. Fique feliz com a salada ou não a coma. Alguém pode dizer: Abraham, há realmente um monstro debaixo da cama? Ou eu apenas acho que há um monstro lá? E nós dizemos: seja qual for o caso, levante-se. Se você está se sentindo mal, angustiado ou desconfortável, a existência ou não do monstro não importa. O que importa é você alinhar sua vibração para encontrar paz e clareza. Porque, quer haja um monstro debaixo da cama, ou você simplesmente pense que há um monstro lá, o medo que você sente é o mesmo, e ele pode ser prejudicial para você. E é aí que entra a ação. Quando você percebe o medo, você se levanta e se afasta do que imagina ser a ameaça. Isso com certeza é mais saudável do que permanecer sentado com medo, acreditando na presença do monstro. Estamos conseguindo nos fazer entender? O que queremos explicar é que isso deve ser sobre alinhamento, não sobre fugir do monstro. Eventualmente, queremos que você esteja tão sintonizado, focado e atento, que, quando estiver sentado na cama, você saiba que tudo gira em torno do seu bem-estar. Você pode estar cercado por monstros, mas eles não irão afetá-lo negativamente se sua vibração estiver no lugar certo. Você sabia que o monstro não está no comando da sua vida? Quando você entende isso, o medo desaparece.
A atenção que você dá ao monstro e o efeito que ele tem sobre a sua vibração é o que realmente controla a sua vida. Esse é um conceito profundo para se compreender. Agora, sobre o biscoito. Ele é um monstro ou não? Bem, essa é uma decisão sua. Você decide. Faça as pazes com isso e permita que as células do seu corpo absorvam os benefícios desse alimento, se for essa a sua escolha. E por favor, não diga mais que há alimentos gostosos e alimentos saudáveis. Todos os alimentos podem ser bons para você, dependendo do alinhamento vibracional com que você os consome.